Sejam muito bem-vindos e graças a Deus estamos aqui em mais uma manhã maravilhosa para quem está acompanhando conosco ao vivo. Hoje o dia de número 270, falta muito pouco para concluirmos a nossa leitura. Vamos em frente, recupere aí o fôlego, pegue mais um gás e não desista, não pare, falta muito pouco para a gente completar, tá bom? Falando em completar, hoje nós vamos concluir a leitura do livro do profeta Isaías e já com aquela expectativa para o próximo, né? Sempre que vem um próximo livro, é muito bom que vem logo ali a visão panorâmica, né? De tudo que nós podemos esperar naquele livro, aumenta a nossa expectativa e assim a gente segue. Bom, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá aí o seu joinha, deixa o seu comentário, se fizer sentido para você, é claro. Você não paga nada para fazer isso, mas também não é obrigado. Se você vê que é interessante, se você vê que esse assunto é relevante, então nos ajude a chegar a mais pessoas. Se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, tudo isso faz parte. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, louvamos, agradecemos ao Senhor. O Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez reunidos com esse clube de leitura. Nos dê o teu direcionamento, que possamos concluir hoje a leitura do livro de Isaías. E como eu disse no início, ninguém sairia dessa leitura da mesma forma que iniciou. Então, que assim a gente encerre realmente reflexivos em tudo que nós lemos, em tudo que ouvimos, em tudo que aprendemos, que possamos colocar em prática, Senhor, acenda o nosso temor e a nossa expectativa para o cumprimento da última e maior promessa já anunciada também neste livro, que é a vinda do nosso Salvador, o nosso Redentor, para reinar e governar para sempre. Estamos aguardando, Senhor, a sua vinda. Louvamos o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos colocar aqui a Bíblia na tela. Isaías 63, a partir do versículo 1. Só um minutinho. Desculpe. Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom e de Bozrá, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Vocês se lembram que na leitura de ontem nós falamos que o Senhor se vestiu como um guerreiro para pelejar em favor do seu povo, só que as suas vestes eram vestes espirituais. Ele estava vestido com uma couraça de justiça, com um capacete de salvação, enfim. Então o Senhor se vestiu como um guerreiro na visão do profeta Isaías, no anúncio do profeta, e ele iria pelejar pelo povo. O Senhor disse para colocar sentinelas na cidade, vigias, para observar como seria isso. Aqui no capítulo 63, no versículo 1, está dizendo que um sentinela, ainda na visão profética de Isaías, claro, ele viu um guerreiro vindo dos territórios inimigos. Por isso ele diz: quem é este que vem de Edom e Bozrá, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força. Então esse sentinela viu. Primeiro, Isaías anunciou que o Senhor iria guerrear. O sentinela anuncia que já está vendo ele voltar com as suas vestes tingidas, ou seja, manchadas de sangue, vitorioso. O Senhor já está voltando com a sua vitória. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar? Eu tenho pisado o lagar sozinho, resposta do Senhor, né? E dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira
e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. E eu olhei, e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria que me susteve. E eu irei pisar os povos em minha ira, e eu os tornarei bêbados de minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. Então, nós vemos claramente aqui que o que tinha causado essa fúria no Senhor eram esses povos inimigos, povos que ele anuncia aqui que ele iria pisar. Vamos seguir aqui. Eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e os louvores do Senhor de acordo com tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós, e a grande bondade para com a casa de Israel, a qual ele tem concedido sobre eles, de acordo com as suas misericórdias e de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele disse: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Por isso, ele foi o salvador deles. Em toda a aflição deles, ele foi afligido, e o anjo de sua presença os salvou. No seu amor e na sua piedade, ele os redimiu, e ele os susteve, e os carregou todos os dias, desde a antiguidade. Então, aqui nós começaremos a ver uma alusão do livramento que Deus deu ao povo na saída do Egito. Na saída do Egito, da escravidão, como tendo Moisés como o líder, nós vemos aqui uma alusão, uma semelhança. Da mesma forma, o Senhor está dando um livramento, uma saída do povo que estava exilado, voltando para a sua terra. E do mesmo jeito que um anjo do Senhor acompanhou aquele povo na saída, aqui está dizendo: e o anjo de sua presença os salvou. Isso aqui é uma menção daquilo que está escrito em Êxodo. Vamos ler aqui, Êxodo 14, 19, quando o povo saiu da escravidão do Egito. Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás dele. Então, da mesma forma que a presença do Senhor acompanhou o povo na saída do Egito, da mesma forma essa presença iria acompanhá-los, pré-anunciado aqui por Isaías. 63, versículo 10. Eles, porém, se rebelaram e importunaram seu Santo Espírito. Portanto, ele tornou-se seu inimigo e ele lutou contra eles. Então, ele se lembrou dos tempos antigos, Moisés e o povo dele, dizendo: onde está aquele que secou o mar com o pastor de seu rebanho? Onde está aquele que colocou seu Santo Espírito dentro dele, que os guiou por meio da mão direita de Moisés, com seu glorioso braço, dividindo a água diante deles, para fazer a si mesmo um nome eterno? Que os guiou através da profundidade, como um cavalo no deserto, para que eles não viessem tropeçar? Da mesma forma que um animal quadrúpede desce ao vale, o Espírito do Senhor os fez descansar. Então, tu guiaste teu povo para fazer a ti mesmo um nome glorioso. Olha para baixo, desde o céu, e observa, desde a habitação da tua santidade e da tua glória, onde está teu zelo e tua força, a comoção de tuas entranhas e de tuas misericórdias para comigo? Elas estão recolhidas? Aqui o profeta Isaías, ele está levantando um lamento, uma oração em forma de lamento pelo povo. Não há problema nenhum lamentarmos diante do Senhor. Nós temos inclusive um livro de lamentações e nós vamos ler esse livro junto. Não podemos murmurar, né? Não podemos brigar com Deus, lutar, né, com Deus, querer obrigá-lo a alguma coisa. Mas os nossos lamentos nós podemos colocar diante do Senhor. Então Isaías, ele vai levantar um lamento aqui, a partir desse versículo 63, versículo 15,
até o capítulo 64, versículo 12, é um lamento, é uma oração. Isaías está pedindo a Deus que manifeste os seus atos de misericórdia. O Senhor não disse que ia fazer isso? Veja que já está acabando o livro. Então, depois de tudo que Isaías anunciou, chegou uma hora que ele falou, tá bom, o Senhor já disse que ia fazer, então faça. Onde estão os seus atos de misericórdia? Estão elas recolhidas? Versículo 16. Sem dúvida, tu és nosso Pai. Embora Abraão não saiba a nosso respeito e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. Teu nome é desde a eternidade, ó Senhor. Porque tu nos tens feito desviar dos teus caminhos e endureceste o nosso coração para com teu temor? Retorna, por amor de teus servos, as tribos da tua herança. O povo da tua santidade tenha possuído, porém, por um curto período de tempo, nossos adversários têm pisoteado o teu santuário. Nós somos teus. Tu nunca intentaste governá-los? Tu nunca intentaste governá-los. Nós somos teus. Tu nunca intentaste governá-los. Eles não foram chamados pelo teu nome. 64. Ó, que tu rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença, como quando o fogo derretedor queima. O fogo fez as águas ferverem para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer à tua presença. Quando tu fizestes coisas terríveis, as quais nós não esperávamos, tu descestes os montes se derreteram diante da tua presença. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera por ele. Esse é aquele versículo muito conhecido, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou, né? Para aqueles que o amam. Tu te encontras com aquele que regozija e opera a justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso, porque nós temos pecado. Nos pecados temos estado longo tempo e poderemos ser salvos? Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. Isso aqui é muito profundo, isso aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, todos nós somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos. Esses trapos imundos aqui eram aqueles trapos que nós lemos lá no livro de Levíticos, que deveriam ser dispensados. Que trapos imundos são esses? Eram panos que as mulheres usavam em seu período menstrual. Hoje tem absorvente, né? A mulher usa um absorvente facilmente e joga ele fora. Naquele tempo não tinha absorvente. Então elas colocavam pedaços de pano na sua parte íntima, e aquele sangue que escorria ali, aquele pano não servia mais para nada. A ordem era para jogar fora aquele pano, certo? Trapos imundos. Isaías está falando que todas as nossas obras de justiça são como trapos imundos. As nossas obras, o que a gente tenta fazer para justificar a nós mesmos, são considerados como trapos imundos. Isso aqui é muito profundo. Versículo 7. E não há ninguém que invoque teu nome, que comova a si mesmo a agarrar-se a ti, porque tu tens escondido tua face de nós e nos tem consumido por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de tua mão. Não estejas furioso excessivamente, ó Senhor, nem lembres iniquidade para sempre. Observa, veja, nós te suplicamos, nós somos todo o teu povo. Tuas santas cidades estão um deserto, Sião está um deserto, Jerusalém uma desolação. Nossa santa e nossa linda casa, onde nossos pais te louvaram, está completamente consumida pelo fogo, e todas as nossas coisas agradáveis estão devastadas.
Irás tu abster-se dessas coisas, ó Senhor? Manter-se-ás calado e afligir-nos-ás excessivamente? Então, essa foi a oração de lamento que o profeta Isaías fez pelo povo, tá? Agora nós vamos ver em seguida aqui a resposta do Senhor. Isaías 65. Eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim. Eu sou achado daqueles que não me buscaram. Eu disse, eis-me aqui, para uma nação que não invoca meu nome. Eu tenho estendido minhas mãos todo dia para um povo rebelde, o qual anda em um caminho que não era bom, após seus próprios pensamentos. Então Deus faz questão de responder a Isaías, e isso fica registrado para todo o povo, que ele nunca esteve distante daquele povo. O Senhor faz questão de dizer que ele sempre foi acessível, só que o povo que não o buscava de forma correta. Versículo 3. Um povo que me provoca a ira continuamente diante da minha face, que sacrifica em jardins e queima incenso sobre altares de tijolo, que permanecem entre as sepulturas e alojam-se dentro de jazigos, quer dizer, uma falsa forma de culto, né? Olha o que eles iam buscar. Iam buscar entre os mortos, né? Que permanecem entre sepulturas e alojam-se dentro de jazigos, que comem carne de porco e caldo abomináveis, e caldo de abomináveis coisas está dentro de suas vasilhas, que diz, retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Então, estes são uma fumaça em meu nariz, um fogo que queima todo dia. Eis que isto é escrito perante mim. Eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei de seu próprio seio vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio. Assim diz o Senhor, como quando o vinho novo é encontrado no cacho de uvas e alguém diz, não destrua, para uma bênção ele existe, assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. O que quer dizer esse versículo aqui? Esse versículo já foi muito mal interpretado por aí. Entendendo todo o contexto, o Senhor está anunciando uma sentença. Não adianta. Apesar do lamento do profeta Isaías, o Senhor está dizendo, o que eu vou fazer é por causa do pecado desse povo. Eu nunca estive longe deles, eles que não me buscaram corretamente. Então, vou exercer sentença, vou exercer um juízo sobre esse povo. Só que é o seguinte, assim como quando estamos diante de um cacho de uvas e alguém diz, não destrua, para uma bênção ele existe, assim farei por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los. Ou seja, Deus está aqui dizendo o seguinte, que em uma analogia, né, claro, ele está dizendo que ele vai preservar as uvas boas, tá? As uvas boas, ou seja, ele não vai destruir todo o povo, ele vai deixar um povo conhecido como os remanescentes, né? Uma parte do povo, então, seria poupada após o julgamento, após a sentença, após ele fazer tudo o que ele disse que ia fazer, então ele olhar para uma parte e ver, bom, esses aqui ainda dá para preservar, tá? Versículo 9. E eu produzirei uma semente proveniente de Jacó e proveniente de Judá, um herdeiro dos meus montes. E meu eleito a herdará, e meus servos habitarão lá. E Saron será um aprisco de rebanhos, e o vale de Acor, um lugar para os rebanhos reclinarem-se nele, para meu povo que me tem buscado. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram meu santo monte, que prepararam uma mesa para aquele grupo, e que fornece a libação para aquele número de pessoas. Portanto, eu vos irei numerar para a espada, e entregar-vos-ei todos para a matança, porque quando eu chamei, vós não respondestes. Quando eu falei, vós não ouvistes. Porém, fizeste mal perante meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que meus servos comerão, porém, vós estareis famintos. Eis que meus servos beberão,
mas vós estareis sedentos. Eis que meus servos regozijar-se-ão, entretanto, vós sereis envergonhados. Eis que meus servos cantarão pela alegria de coração, porém vós chorareis pela tristeza de coração, e gemereis por aborrecimento de espírito. E vós deixareis vosso nome por uma maldição aos meus escolhidos, porque o Senhor Deus te matará, e chamará os servos dele por outro nome, no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Deus da verdade, e aquele que jura na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque os seus problemas passados serão esquecidos, e porque eles estão escondidos de meus olhos, porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada, nem virá à mente. Então, a promessa do Senhor é que eles viveriam tudo novo. A gente vê nos versículos anteriores, os pecados que vocês cometeram estarão escondidos de diante dos meus olhos. Tudo que vocês fizeram que resultou nesse julgamento, depois que eu executar a minha sentença, vai fazer parte do passado. Virão novos céus e nova terra. Ou seja, hoje a gente fala assim, eu tenho vivido novos tempos. Tá? Era uma forma de expressão daquele tempo. Claro que nós aguardamos também por este novo céu e essa nova terra. Tá? Mas essa profecia diz respeito ao que eles viveriam na época deles. E aponta também, claro, para um tempo futuro. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo, e para o seu povo uma alegria. E eu regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei em meu povo. E a voz de choro não será mais ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. Acabaria, aquela coisa da morte, de crianças, enfim, a matança toda que aconteceu nesse tempo de maldição sobre a terra, de julgamento. As mães não estavam mais conseguindo dar à luz. A gente já leu tudo isso no contexto do livro inteiro. Então ele está falando, depois de tudo isso, pronto, acabou. As crianças não vão mais morrer, elas vão viver bastante, crescerão, viverão aí mais de 100 anos, conforme ele está dizendo aqui. Versículo 21, e eles construirão casas e nelas habitarão, e eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Eles não construirão e outro habitará. Eles não plantarão e outro comerá. Por quê? Como os dias de uma árvore são os dias do meu povo, e o meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, e a sua descendência com eles. E isto acontecerá que antes de eles chamarem, eu irei responder. E enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha com o novilho, e o pó será comido da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Narração de um tempo de perfeita harmonia, Capítulo 66 e o último de hoje. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo, o estrado dos meus pés, onde eu coloco os pés. Onde está a casa que vós edificaste para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Então, a gente vê aqui nessa última declaração de Deus no livro do profeta Isaías, Deus dizendo o seguinte, o templo não é o lugar da minha habitação. Cadê aquele templo que vocês edificaram para mim? O céu é o meu trono, e a terra é onde eu coloco os meus pés. Porque todas essas coisas têm feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da minha palavra. O que mata um boi é como se assassinasse um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como se ele cortasse o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação, como se ele oferecesse sangue de porco. Aquele que queima incenso, como se ele glorificasse um ídolo.
Sim, eles têm escolhido os seus próprios caminhos e suas almas têm prazer nas abominações deles. O Senhor está encerrando aqui, ressaltando o que tinha acontecido com aquele povo. Nós vemos aqui que o povo, aquele povo tinha transformado os rituais genuínos, que eram bons, os procedimentos legítimos, eles tornaram em procedimentos ilegítimos. A gente vê aqui a citação de 4 procedimentos: o sacrifício de boi, do cordeiro, a oferta de oblação, que era o líquido derramado, a oferta de incenso, né? A gente vê esses 4 ritos que eram legítimos. No livro de Levíticos, o Senhor mesmo determinou que fizessem isso. Só que o povo transformou o rito legítimo em ilegítimo. Por quê? Eles não faziam nada daquilo de forma genuína. Eles faziam para os seus próprios interesses, para os seus prazeres, como diz aqui no final do versículo. Suas almas têm prazer nas abominações deles, é aquilo que eles querem. Então, se um sacrifício naquele tempo era feito como uma forma de alcançar perdão diante de Deus, era um sacrifício como transferência do pecado para aquele animal, eles estavam fazendo sacrifício. Mas, como está escrito aqui, o que mata um boi é como se ele assassinasse um homem. Para Deus aquilo era uma abominação. Os sacrifícios que eles estavam fazendo, não de forma genuína, era como se eles estivessem cometendo um pecado terrível. Hoje em dia não é diferente, né? Muitas pessoas, infelizmente, manipuladas ou mal orientadas, acabam fazendo aí sacrifícios, entre aspas, né? Ninguém mata boi hoje em dia mais, né? Mas pegam dinheiros, uma oferta de sacrifício. Só que a intenção não é genuína, é por troca, é por benefício, é para conquistar isso, conquistar aquilo. Para Deus, esse tipo de coisa é como se assassinasse um homem. É como se cortasse o pescoço de um cão. É como se oferecesse sangue de porco. O porco era considerado um animal imundo, uma coisa imunda, uma oferta imunda. É como se o incenso, que era para chegar até Deus de uma forma agradável, não agrada a Deus. Aquilo é para agradar os seus ídolos. Olha só que coisa. Aquele que queima o incenso, como se glorificasse um ídolo. Aquilo que está sendo feito não é para agradar a Deus, é para agradar os homens. Gente, o livro de Isaías é de uma profundidade que só quem realmente leu do começo ao fim, que participou mesmo com a gente, sabe, vai entender em todo o contexto e não vai sair da mesma forma. Versículo 4. Eu também escolherei as suas ilusões e tratarei os seus temores sobre eles, porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram, porém fizeram mal perante os meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tive prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Então, dê ouvido, você que tem temor, você que treme da palavra de Deus, dê ouvidos, ele está dizendo aqui. Vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram, por amor do meu nome, disseram, deixe o Senhor ser glorificado. Ele, porém, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Ironicamente, eles falaram, deixa aí o seu Senhor ser glorificado. Os irmãos, né, que os expulsaram, por amor do nome do Senhor, né, as pessoas que foram fiéis ao Senhor sofreram uma certa perseguição. E nessa certa perseguição, ironicamente, eles falaram, deixa o Senhor ser glorificado. E agora? Como é que ele vai ser glorificado? Ele, porém, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Uma voz de uma ruidosa insurreição desde a cidade, uma voz desde o templo, uma voz do Senhor que executa a retribuição aos seus inimigos. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu à luz. Antes que a dor lhe sobreviesse, ela deu à luz um menino. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto tais coisas? Será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Trarei eu até o parto e não farei nascer? Diz o Senhor. Farei eu dar à luz e fecharei o útero? Diz o Senhor. Então,
resumindo aqui, concluindo, será que vocês estão passando por tudo isso e não vai ter o benefício, não vai dar a luz? Será que não vai nascer uma nação daí? O Senhor está levando o povo a uma confiança. Regozijai vós com Jerusalém e sejais felizes com ela. Todos vós que a amais, regozijai-vos com ela por causa da alegria, todos vós que pranteaste por ela, para que vós possais mamar e ser satisfeitos pelos seios das suas consolações, para que vós possais sugar leite e ser deleitados com a abundância da glória dela, porque assim diz o Senhor: eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um córrego a fluir. Então, vós haveis de mamar, vós sereis carregados nos braços, e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. Uma grande metáfora aqui, né, ao nascimento, né, desde a dor de parto, que é o que eles passaram, desde o dar à luz, que é a conquista da vitória, desde a primeira fase de uma criança, que é mamar e sugar, né? Eu tenho visto isso aqui em casa, né? Mamar e sugar o leite. Então está falando, pode sugar, pode mamar, vocês serão embalados, né, no colo dessa grande mãe, como está dizendo aqui, né? Sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. O final do versículo 12. Versículo 13. Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei, e vós sereis consolados em Jerusalém. E quando vós virdes isso, o vosso coração rejubilará, e vossos olhos reverdecerão como uma pastagem. E a mão do Senhor se manifestará aos seus servos, e a sua indignação sobre seus inimigos. Porquanto, eis que o Senhor virá como fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria, e a repreensão dele como chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e com os mortos pelo Senhor serão muitos, e os mortos, pelo Senhor serão muitos. Aqueles que santificam, que se santificam e se purificam nos jardins atrás de alguma árvore, no meio, comendo carne de porco, e a abominação e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Porque eu conheço suas obras e seus pensamentos. Virá o dia em que eu reunirei todas as nações e línguas, e elas virão e verão minha glória. E eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aqueles que deles escaparam das nações, para Tarsis, Pul e Lude, que enteçam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem longe, que não têm ouvido a minha fama, nem têm visto a minha glória, e eles anunciarão minha glória entre os gentios. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, sobre cavalos, em carruagens, em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte, Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor. E eu também tomarei deles para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um Shabat a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. A restauração das festas, né? Festa da lua nova, do Shabat, ele restauraria todas as festas. O povo já não estava mais, né, cumprindo esses ritos, isso voltaria a acontecer. Agora, o encerramento é espetacular para quem tem temor. Bom, o Senhor está anunciando que eles iriam voltar, né, que eles iriam sair daquele lugar de exílio, voltar para sua terra, Jerusalém e tal. E eles sairão, então na saída, quando eles estiverem voltando, veja, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim. Porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne. Aqui está falando sobre o Vale de Rinom, que eu já falei para vocês. Quando nós lemos a palavra inferno no original,
traduzido, né, inferno para a língua que nós conhecemos. No original, em alguns pontos diz Sheol, em alguns pontos diz Vale de Rinom. Que lugar era esse, o Vale de Rinom? Eu já expliquei aqui. O Vale de Rinom era um vale onde eram lançados corpos mortos, pessoas indigentes, pessoas maldosas, ladrões, abomináveis, animais, enfim, era um grande lixão de corpo. O verme comia aqueles corpos. Então, colocavam para queimar, porque era muito, né? Colocava para queimar e aquele fogo nunca apagava, porque sempre estava chegando gente morta ali. Quando Jesus fala que serão lançados no inferno, ele usa também esse termo, né? Sheol. Na linguagem daquela época, as pessoas daquela época sabiam da analogia e a comparação. O lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna, é comparada a esse lugar, tá? O Vale de Rinom, o Sheol, esse grande lixão. Hoje nós temos aterros, né, onde jogam lixo. O caminhão passa aí, eu não sei qual que é a empresa que faz a coleta do lixo aí na sua cidade, mas eles passam, eles colhem esse lixo e você acha que eles levam para onde? Eles levam para aterros. Em muitos lugares eles queimam aqueles lixos e tal, enfim. Ali fica urubu, enfim, é um negócio terrível, não sei se vocês já viram. Então veja, Deus está dizendo que quando o povo saísse dali, eles iriam passar por um lugar, por um vale, que eles iriam ver esses cadáveres. Eles iriam ver o que aconteceu com todos os homens que transgrediram contra Deus, porque ali o verme não morre e o fogo queima e não é apagado nunca. Veja que Deus fez questão de encerrar o livro com uma memória visual para nós e encerrar as profecias para quem ouviu naquele tempo também com a memória visual. O propósito de passar por aquele lugar era deixar registrado na mente daqueles que se salvaram o seguinte: olha o resultado de quem não me obedeceu. Que fique gravado na mente de vocês que aqueles que não se renderam ao Deus vivo foram lançados no Vale de Rinom. E fica aqui uma reflexão para mim e para você, meu irmão. Apesar de nós não estarmos vendo esse lugar hoje, você sabe que ele existe. Jesus disse que ele existe. E aqueles que não se renderem ao Senhor serão lançados nesse vale, mais conhecido por nós como inferno. Reflita nisso. Que esse livro possa ter ajudado a aumentar o seu temor. Tá bom? Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra. Vamos iniciar um novo livro. Chame seus amigos, chame os familiares, chame os colegas da igreja. Sempre que iniciamos um novo livro, é muito bom convidarmos pessoas. Tá bom? Tchau, tchau.